Olá! Preparados para mergulhar num mistério daqueles? Hoje a gente vai entrar nos corredores bem sombrios de um internato de elite para tentar desvendar o caso da morte no internato. É uma história, olha, cheia de segredos antigos e com consequências fatais. E olha, o cenário aqui é peça-chave. A escola, a St. Stephen's, é descrita como, ouve só isso, um labirinto de cômodos quase tão pequenos quanto caixas de sapatos. Poxa, só de ouvir isso a gente já sente um aperto, né? Uma atmosfera bem claustrofóbica, opressiva. O lugar perfeito para segredos virem à tona. Então, para a gente entender esse caso complexo, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, o internato e essa fama meio assombrada. Depois, as vítimas e os suspeitos. Aí vem um segredo de 40 anos, a pista de um anel que muda tudo e, claro, a revelação da verdade. Bora começar. Bom, nosso ponto de partida é St. Stephen's. Pensa numa escola de elite super prestigiada? Pois é, a reputação impecável dela foi por água abaixo depois que uma série de mortes começou a acontecer. E o pior, mortes sem explicação, sem nenhum suspeito óbvio na mira. E não é pouca coisa, não. A gente não tá falando de um caso isolado. O centro de todo esse mistério são, na verdade, 3 mortes. Exato, 3. E cada uma delas adiciona uma camada de complexidade que, nossa, deixa qualquer investigador de cabelo em pé. À primeira vista, as vítimas parecem não ter nada a ver uma com a outra. De um lado, Charlie Cavendish, um aluno que fazia bullying. Do outro, Hilda Nema, um tutor que aparentemente se suicidou. E, por fim, Julian Forbes, um ex-aluno. Mas sempre tem um mais, né? Tem o fiozinho que conecta todo mundo. Todos eles tinham uma ligação muito forte com o mesmo lugar, o dormitório chamado Flate House. Então, para a gente montar esse quebra-cabeça, a gente precisa conhecer as peças, né? E cada personagem dessa história, desse drama todo, tem seus próprios segredos guardados a 7 chaves. O que, claro, torna o trabalho da detetive Jess Hunter muito, mas muito mais difícil. Olha só essa teia de relações, é bem complexa. A gente tem a detetive Hunter ali no meio, as 3 vítimas e um monte de gente em volta que pode ser suspeita. E o mais interessante é que todo mundo está conectado. Não só com a escola, mas uns com os outros, de jeitos que a gente nem imagina. Do administrador do dormitório até a avó da primeira vítima. Parece que o segredo está bem ali, na cara de todo mundo, só que ninguém vê. E é aqui que a investigação dá uma virada, daquelas bem inesperadas. A chave para resolver esses crimes de agora não tá no presente. Não, não. Tá numa história trágica que aconteceu, pasmem, 40 anos atrás. O passado de St. Stephen's está literalmente assombrando os corredores da escola. E qual a origem disso tudo? Um amor secreto, um amor proibido. 40 anos antes, o tutor Hilda Nema se apaixonou por um aluno, Corin Connell. E a conexão com hoje em dia é de cair o queixo. Esse Corin era o tio da primeira vítima, o Charlie Cavendish. Chocante, né? Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a entender como as sementes dessa tragédia foram plantadas lá atrás. Primeiro, o Corin tem um filho secreto com a secretária da escola, a Jenny Coleman, e depois morre de forma trágica. O bebê é dado para adoção e a única coisa que ele leva é um anel de cinete. Aí, décadas se passam, o Hilda Nema, o tutor, vê esse mesmo anel em outra pessoa e muda o testamento dele. Foi essa atitude que deu início à sequência de mortes que a gente está investigando agora. E a pista que finalmente desvenda o caso não é uma arma, nem uma testemunha. É um objeto. Um anel de cinete, um objeto de família cheio de história. Mas veja bem, não era um anel qualquer. Era o anel de cinete da família Connell, com o brasão da família e tudo. Ele era a prova definitiva de quem pertencia àquela linhagem. Ou seja, era a chave para uma fortuna gigantesca, para todo um legado. E aí, num ato de puro desespero, mas também de esperança, a mãe, a Jenny Coleman, ela escondeu esse anel, que valia uma fortuna, na fralda do bebê, bem na hora que ela ia entregar ele para adoção. Era a única esperança dela de que um dia o menino descobrisse quem ele realmente era. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que a detetive Hunter precisa responder. Como é que um anel que ficou escondido por 40 anos reaparece assim, do nada? E mais importante ainda, como é que o retorno desse anel foi o estupim para uma série de assassinatos tão cruéis? E agora chegou a hora, o clímax da investigação.
Vamos juntar as últimas peças desse quebra-cabeça e descobrir a verdade chocante por trás das mortes em St. Stephen's. O motivo de tudo? Bom, é um dos mais antigos do mundo: herança. A briga toda era entre dois homens. De um lado, Charlie Cavendish, o herdeiro legal, que todo mundo conhecia. Do outro, Sebastian Fredericks, o herdeiro de sangue, o secreto. O Sebastian, que era o administrador do dormitório, cresceu a vida inteira sem saber que era filho ilegítimo do Corin Connell e, consequentemente, o verdadeiro herdeiro de toda a fortuna. E o plano do assassino foi executado em 4 passos bem calculados. Assim que o Sebastian descobriu quem ele era de verdade, ele não foi procurar a família, não. Pelo contrário, ele criou um plano terrível para tomar o que ele achava que era dele por direito. E para isso, ele eliminou friamente qualquer um que ficasse no seu caminho. No fim das contas, tudo se resume a uma frase da própria história: o amor pode ser terrivelmente destrutivo. Pensem bem, foi o amor obsessivo do Hugh pelo Corin que o fez guardar esse segredo por tanto tempo. Um segredo que, quando finalmente veio à tona, teve consequências, devastadoras para todo mundo. E isso nos deixa com um pensamento bem pesado, né? Um objeto, um simples anel que devia ser símbolo de amor, de família, acabou se tornando o gatilho para a obsessão, para a ganância e para assassinato. É uma prova de como o passado, quando fica mal resolvido, pode envenenar o presente de um jeito que a gente nem imagina. Fica a pergunta no ar: se aquele anel nunca tivesse sido encontrado, quantas vidas teriam sido poupadas?